Bom, bom dia, meus caros. Essa aqui é uma aula muito importante do curso, porque define, ou começa a definir, o comportamento que a gente espera do concreto, que é fundamentalmente o comportamento no estado endurecido. Então a gente já tratou do concreto no estado fresco, já falou dos materiais componentes, mas todo o objetivo do curso é chegar num comportamento no estado endurecido adequado às demandas de aplicação de material estrutural, ok? Então, hoje a aula vai pegar justamente essa transição do estado fresco para o estado endurecido e tratar a primeira parte do comportamento no estado endurecido, que é a condição estrutural. Ainda vai faltar, claro, alguns aspectos importantes, como de durabilidade, mas esse daqui é um ponto fundamental para garantir a funcionabilidade das estruturas de concreto armado. Então, qual o objetivo da aula? Fundamentalmente, entender o fenômeno de fluência e o processo de retração do concreto. São basicamente comportamentos de movimentação de água dentro do concreto endurecido, então são muito parecidos em termos de padrão comportamental, apesar de terem relações um pouco diferentes no momento da vida do concreto, e conhecer que parâmetros influenciam a retração e a fluência do concreto, para a gente poder minimizar os riscos de fissuração ou de deformação exagerada da estrutura. E ter domínio do conceito básico de resistência e módulo de elasticidade do concreto, que são dois parâmetros fundamentais do ponto de vista estrutural, de definição do concreto como material estrutural. E conhecer os parâmetros que influenciam essas propriedades de engenharia, ok? Bom, por que a gente vai falar de retração? Porque a gente tem receio e tem, digamos, o objetivo fundamental de evitar que as estruturas fissurem, porque as fissuras serão facilitações para a entrada dos agentes agressivos que vão prejudicar o desempenho das estruturas, ou seja, nós podemos prejudicar muito a condição de durabilidade da estrutura se ela fissurar. E essas fissuras podem acontecer por resultado de uma tensão acima do limite de resistência do material, por um carregamento externo, por recalques de fundação. Então, se a fundação descer toda bonitinha, retinha, não acontece nada, né? O prédio desce. Mas se houver um recalque diferencial, se descer um pouco torto, vai gerar tensões diferenciais, torções, e esses deslocamentos podem gerar fissuras. Reações expansivas, como reação ao álcool agregado, que pode gerar um padrão de fissuração muito grave, e a retração, que pode ser por secagem, carbonatação, resfriamento. Se a retração for restringida ou diferencial com gradientes, a gente pode gerar fissuração. E um caso específico é o dos gradientes térmicos, que a gente vai tratar inicialmente. Bom, então a retração pode ocorrer tanto no estado fresco do concreto como no estado endurecido. No estado fresco a gente vai tratar de dois tipos de retração básica, que é o assentamento plástico e a retração plástica, e no estado endurecido existem 4 formas básicas de retração, que é a retração autógena, que é quando o cimento reage com a água e vai ter um volume menor do que os compostos anidro e a água. A retração por secagem, porque vai esvaziar os canais, né, os poros capilares, e isso vai gerar tensões que vão gerar retração do concreto. A retração por carbonatação, porque toda vez que o cimento reage, produz hidróxido de cálcio. E uma vez que esse hidróxido de cálcio, com uma certa umidade, consegue entrar em contato com o CO2, ele carbonata e isso gera uma contração, uma redução de volume. E a retração de origem térmica, que é fundamentalmente a retração causada por variação de temperatura no concreto. Pode ser por variação de temperatura imposta, por exemplo, numa placa como um pavimento, que você vai ter variações de insolação, isso vai gerar gradientes térmicos na placa, que vão gerar torções, e isso pode gerar esforços que levam à fissuração, ou mesmo pelo calor de hidratação, que você já sabe muito bem, o cimento quando reage produz calor, e esse calor pode gerar gradientes térmicos que vão levar à fissuração. Então, esse é o principal motivo de preocupação para peças de grande volume. Então, nós lançamos o concreto, o que vai acontecer é que pela hidratação do cimento ele aquece. E quando ele aquece, ele se dilata. Como ele não é um bom condutor de calor, a superfície externa vai entrar em equilíbrio com o meio, ou seja, vai resfriar, vai ter troca de calor, só que o miolo vai permanecer dilatado. Então nós vamos ter uma retração
da superfície externa, que se resfriou, em relação ao núcleo que permaneceu aquecido. E essa retração pode gerar tensões suficientes ou altas o suficiente para poder gerar a fissuração. Uma vez que fissurou, você acaba prejudicando o comportamento do material, tanto do ponto de vista de resistência mecânica, como também de durabilidade. Então, qual que é a nossa preocupação? Assim, se a gente pegar aqui esse gráfico de temperatura do concreto ao longo do tempo, nós lançando o concreto vamos ter uma elevação de calor razoável em função do calor de hidratação, das reações exotérmicas de hidratação do cimento. Vai chegar no máximo e depois essa temperatura vai cair até chegar em equilíbrio com o meio ambiente. O que a gente tem que controlar é justamente esse ΔT. Se é uma peça pequenininha ou muito esbelta, essa troca térmica é facilitada porque o núcleo em relação à superfície vai ter uma distância pequena e o equilíbrio pode ser alcançado rapidamente. Mas quando é uma peça de grande volume, o calor interno pode ser muito elevado, porque não vai conseguir dissipar, e aí o gradiente pode gerar fissuração. Então, uma forma de verificar o risco é calcular o quanto o concreto vai aquecer. Então, esse gráfico que está no livro do Meta e Monteiro é muito interessante porque ele correlaciona a relação volume-superfície, que seria metro cúbico por metro quadrado, volume por superfície do elemento de concreto que eu estou produzindo, e a elevação de temperatura que o concreto vai ter para cada temperatura de concreto lançado. Então, se eu tenho aqui uma relação 2, né, de 2 metros cúbicos por metro quadrado, essa relação volume-superfície, e o meu concreto for lançado com 32 graus centígrados, isso significa que eu vou ter mais ou menos 27 graus de elevação de temperatura. Ou seja, não é pouca coisa, é um gradiente térmico extremamente forte. E esse gradiente pode gerar a ruptura do material. Como é que a gente pode verificar isso? Então, primeiro, checando o grau de risco. Se é uma superfície, um elemento muito esbelto, como uma laje, eu consigo perder calor, não me preocupo. Mas se é um bloco de fundação, né, com um volume muito grande, eu tenho que começar a me preocupar. Então, uma das relações empíricas que existe é, passou de 40 centímetros de espessura o elemento, começa a ter preocupação, porque eu vou ter um núcleo aquecido em relação à superfície. Então vejamos uma verificação muito simplificada de como verificar esse gradiente térmico. Então, supondo que a temperatura de lançamento do concreto é 32 graus centígrados e a elevação é de 26 graus centígrados, como foi o resultado do ábaco anterior, estimando o módulo de elasticidade do concreto como 19 gigapascal, ou como está aqui, 19.000 MPa metro por metro, né, que isso é a unidade básica do módulo de elasticidade do concreto, um coeficiente de dilatação térmica alfa de 10 a menos 5 metro por metro grau centígrado e uma resistência à tração do concreto de 4 MPa, a gente pode calcular o risco de fissuração através do cálculo da deformação específica, ou seja, eu tenho o alfa do concreto e o ΔT, né, da superfície em relação ao núcleo. Então, como o ΔT é 26 graus centígrados vezes 10 a menos 5, eu vou ter uma deformação específica de 0,00026. Aí eu posso calcular a tensão, porque eu tenho o módulo de elasticidade do concreto. Então, com o módulo de elasticidade, multiplicando pela deformação específica, eu vou chegar na minha tensão de quase 5 MPa. Como 5 megapascal é maior do que 4, então meu risco de fissuração é grande. Então, isso aqui é um cálculo bem simplificado, mas que já dá uma dimensão do risco que eu tenho na estrutura. Então, concluímos aqui que tem um risco de fissuração. A gente poderia fazer uma avaliação mais precisa? Vocês acham que há meios? Oi, fala. Isso aí não é a fórmula de Euler para calcular a tensão? Ela pode ser usada na temperatura? Pode. Mas o grande problema que a gente encontra é basicamente definir os gradientes térmicos reais, ok?
Mas pode, sim, pode usar esses conceitos de física básica. Não há problema nenhum. Isso melhora a precisão? Melhora. Só que a parte mais delicada é justamente saber quais são os gradientes térmicos mesmo. Ok? Vou voltar lá naquela imagem anterior. Então, aqui do ponto de vista simplificado, eu tenho uma temperatura fora, uma temperatura dentro, mas na verdade eu tenho um gradiente térmico da superfície até o núcleo, ok? Então eu tenho que ter elementos de previsão desses gradientes térmicos, tudo bem? Então a gente pode usar modelos de previsão de comportamento, e hoje nós temos disponíveis modelos numéricos e modelos de mapeamento de gradiente térmico. Então, no caso, por exemplo, da construção de uma barragem, que é digamos, uma das aplicações onde mais a gente deve se preocupar com a elevação de temperatura, eu posso usar de modelos numéricos para prever a variação de temperatura e também as tensões distribuídas ao longo da estrutura. Principalmente se eu tenho alguma singularidade ou coisa do gênero. Ok? Isso vai me dar precisão para evitar cálculos simplistas, porque uma obra de maior porte, obviamente, vale o investimento de um cálculo mais preciso. Ok? Tudo bem? Ótimo. Então, no futuro, vocês vão ter aí a preocupação, por exemplo, de enfrentar um problema como esse. E, obviamente, a gente pode fazer algum cálculo simplificado por uma condição de risco simples, mas obras de maior complexidade merecem investimento um pouco maior. E que estratégia a gente pode adotar para diminuir o calor de hidratação e o risco de fissuração para o gradiente térmico, pessoal? Cura com gelo? Cura com gelo? Pode ser. Eu posso substituir a água de amassamento do concreto por raspa de gesso. Com isso, eu diminuo a temperatura inicial do concreto. Aquele meu ΔT final diminui. Muito bom. O que mais? Posso usar um aditivo retardador para prolongar o tempo de hidratação do cimento, diminuir a velocidade de elevação de temperatura e minimizar os gradientes térmicos. Muito bom. O que mais? Colocar muito concreto de uma vez? Oi? Colocar muito concreto de uma vez só? Não colocar concreto tudo de uma vez. A gente pode colocar por camadas para poder ir liberando calor aos poucos e evitar que o grande volume gere uma temperatura de pico muito alta. Muito bom, vocês sabem tudo. Eu gostaria só que vocês falassem mais um detalhe para ficar totalmente feliz. Oi? Usar menos cimento. Quem libera calor é o cimento. Se eu uso menos cimento, eu consigo reduzir, além de custo, o calor liberado. Então, um dos segredos que nós temos para controlar os gradientes térmicos é diminuir o consumo de cimento das estruturas. E tem mais uma coisa que, inclusive, já caiu em prova. Alguém lembra? Aditivos ou? Adições. Muito bem. Usar pozolanas. Usar cimentos com menor grau de C3A e C2S, com menor teor de C3A e C2S, ou substituir clinker por adições, de maneira a tornar a reação menos exotérmica. Então, se a gente diminui os compostos que liberam mais calor, o calor liberado geral para aquela mesma quantidade de cimento acaba sendo menor. Ok? Então está tudo sob controle, eu posso liberar vocês, né, para o mercado, porque não vai ter nenhum risco de fissuração por gradiente térmico nas obras que vocês trabalharem. Combinado? Já sabem tudo, não? Óbvio que isso vai depender da disponibilidade dos materiais locais, dos planos de obra e tudo mais. Então, fechando, reduzir o consumo de cimento na dosagem é algo fundamental. Cimento com menor taxa de liberação de calor, com o uso de adições. Concretagem em etapas, aí temos que tomar cuidado com as juntas frias, porque uma vez que eu lanço por camadas, eu posso gerar uma descontinuidade na estrutura. Reduzir as temperaturas das matérias-primas ou do próprio concreto, usando gelo moído e substituição de água. Refrigerar o concreto com nitrogênio líquido, isso também é possível, e refrigerar os agregados. Então eu posso reduzir a temperatura do concreto para que o ΔT não seja tão grande. E instalar trocadores de calor na estrutura.
Então, quando eu não tenho muita chance, eu simplesmente posso passar um conjunto de tubulações com água fria para ajudar a troca de calor no seu interior, e isso já foi aplicado em algumas obras, ok? Então, isso aqui são alguns exemplos muito interessantes e que, obviamente, tem que ter controle. Eu posso instalar termopares, eu posso medir a temperatura do concreto para verificar se tudo está funcionando bem, ok? Bom, e existem outros fenômenos que nos preocupam. Então, quando a gente pensa numa obra como essa, de uma laje grande, né? Então nós vemos aqui o operário, então um volume de concreto muito grande, então temos que ter uma preocupação razoável, porque peças de grandes dimensões são extremamente exigentes para o controle das fissurações, ok? E essa fissuração ou a retração pode acontecer por sedimentação de partículas, ainda no estado fresco, como o assentamento, ou seja, como se fosse uma sedimentação dessas partículas. A gente não pode esquecer que o concreto aquece e resfria. A redução do volume do concreto por retração química, e outro problema é que o concreto vai se tornando cada vez mais rígido e com dificuldade de absorver deformações. Então, qual que é o grande risco da retração? Se a retração acontece quando o concreto não tem resistência nenhuma, mas não está rígido, então ele simplesmente se acomoda. Mas se ele retrai e ao mesmo tempo ele vai enrijecendo, ou seja, vai ganhando módulo de elasticidade, uma deformação imposta significa uma tensão que eu vou induzir na peça. E isso é que é o risco de fissuração. O concreto torna-se poroso no estado endurecido e pode retrair durante a secagem, porque ele está lá com poro. O poro normalmente vai estar saturado de água. A partir do momento que essa água sai, retrai e pode gerar fissuração. Então sempre há riscos de fissura. E isso tem que ser uma preocupação constante do ponto de vista da tecnologia do concreto. Evitar que a estrutura perca continuidade, perca integridade por fissuração. E causas. Temos inúmeras causas de fissura e às vezes é um pouco complicado, né? Vocês provavelmente já tiveram experiência de ir na casa da tia, a tia mostra uma fissura lá na casa e pergunta para vocês, alunos da Poli, no segundo ano, e aí, querido, o que está acontecendo, né? Vocês olham para a fissura não diz nada para vocês, né? É uma coisa absolutamente normal. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque obviamente tem toda uma área de estudo dessas fissuras, que a gente chama de manifestações patológicas. Então tem que ter um diagnóstico para poder saber como tratar de cada um desses danos. Não é uma coisa imediata, não é uma solução direta. Então o curso não tem o objetivo de passar para vocês um curso inteiro de patologia das estruturas. Tem uma disciplina específica eletiva para vocês. Aqui é só verificar o cuidado que nós temos que ter no controle de fissuração do concreto, principalmente nos estágios iniciais. Então, se eu tenho uma peça de concreto solta, ela vai perder água, vai ter contração por carbonatação, etc. Então ela vai acabar reduzindo de dimensão. Ou seja, eu vou ter uma dimensão final inferior à deformação inicial. Vamos ver. Então, esse ΔL por L0 vai dar uma deformação específica. E, obviamente, isso pode representar uma tensão. Ou seja, se o concreto já tem rigidez suficiente, já endureceu, toda a contração vai gerar uma tensão. É claro que se tiver, por exemplo, como um corpo de prova prismático, né, ele retraiu, não vai acontecer nada, ele simplesmente retraiu, não há tensão, porque não há restrição, ele simplesmente deformou. Mas se eu tiver uma restrição, como lançar um concreto sobre uma base rígida, então essa base rígida, como uma rocha, por exemplo, como o fundo da barragem, não vai permitir para o concreto retrair livremente. Então, quando o concreto tentar retrair e gerar essa deformação, vai estar impedido e essa deformação restringida pode gerar a fissuração, que vai ser proporcional ao grau de restrição.